Esse documentário indicado ao Oscar está fazendo muita gente repensar o cinema, porque ele prova que talvez a câmera nunca tenha sido o mais importante. E tem um detalhe ainda mais curioso: grande parte das imagens do filme nem foi feito para cinema. 911, what is the officer charge? Sheriff's office, come outside with your hands up! O filme se chama A Vizinha Perfeita e já pode ser visto na Netflix. E ele conta a história real de um conflito entre vizinhos dos Estados Unidos que terminou em tragédia. What was that sign again that you mentioned? Mas o que chama atenção nesse filme não é apenas a história, é a forma como ela é contada. That means I play both sides, right? Yep. Grande parte do documentário é construído com imagens de câmeras corporais da polícia, aquelas body cams, gravações de ligações para o serviço de emergência e registros captados por equipamentos que nunca foram pensados para fazer cinema. You're good. Não são câmeras para cinema, não são lentes cinematográficas, não existe iluminação sofisticada. Mesmo assim, o impacto do filme é enorme. Porque o que sustenta o cinema não é a câmera, é a história. Having parties with the neighbors' children. Durante décadas, o cinema esteve associado a equipamentos caros, grandes produções e estruturas complexas. Parecia que para fazer cinema era preciso ter acesso a câmeras gigantes, a equipes enormes e uma estrutura quase industrial. Mas o audiovisual contemporâneo vem mostrando algo bem diferente. O cinema pode nascer de qualquer imagem capaz de contar uma história poderosa. Câmeras de segurança, body cams da polícia, vídeos gravados por pessoas comuns. Tudo isso virou matéria-prima para documentários importantes e filmes premiados. E é exatamente aí que entra o celular. Hoje, um smartphone tem sensores, lentes, capacidade de gravação que poucos anos atrás só existiam em câmeras profissionais. Mas talvez o mais importante não seja a tecnologia, é o fato de que o celular está sempre perto quando a história acontece. Ele está no bolso, ele está na mão, ele está no momento. E isso muda completamente a relação entre a imagem e a realidade. Não é por acaso que diretores como Sean Baker e Steven Soderbergh já filmaram longas inteiros usando iPhone. Não porque não tinham acesso a câmeras melhores, mas porque entenderam que a força do cinema não está no equipamento, está no olhar. A Vizinha Perfeita mostra isso de uma forma quase brutal. O filme não depende de estética sofisticada. Ele depende da verdade daquilo que está sendo registrado. E talvez essa seja uma das grandes transformações do cinema no século XXI. A pergunta já não é mais com que câmera esse filme foi feito? A pergunta passou a ser outra. Essa história precisa ser contada? Se a resposta for sim, qualquer câmera serve, inclusive a que está no seu bolso. Se você gosta dessas conversas sobre cinema, imagem e o futuro do audiovisual, acompanhe aqui o canal. Eu sempre trago reflexões sobre fotografia, vídeo, cinema e também sobre essa nova fase em que o celular está mudando a forma como as histórias são contadas. E se quiser se aprofundar ainda mais nesses temas, tem também o Substack do Videofotista, que sou eu. O link está na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!